Olá, boa tarde. Eu me chamo Ciro, sou enfermeiro residente do neurointensivismo do segundo ano e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como é que foi fazer a minha mobilidade e meu intercâmbio pela residência. Então, acho que uma boa maneira de começar a tratar esse assunto é falar a nomenclatura correta. Né? A gente chama de intercâmbio, chama de mobilidade, mas o nome oficial é estágio externo optativo. Né? Então, por que tem essa nomenclatura? Porque ele é optativo, ele não é obrigatório, e externo porque ele sai ali do nosso escopo de campos obrigatórios que cada programa tem. Né? Então, é um período muito rico, é um período que a gente tem para conhecer novas realidades assistenciais, conhecer processos de trabalho diferentes, conhecer pessoas diferentes, né? Ver como é que é a sua categoria profissional, como é que ela se posiciona em determinados pontos, em determinados contextos de assistência. Então, é realmente uma experiência muito enriquecedora, ela agrega muito para nossa bagagem acadêmica e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e muito grato por ter tido a oportunidade de ter feito. Então, o hospital que eu fui foi o Hospital da Restauração, né, em Recife, Pernambuco. Um hospital que ele é referência em neurocirurgia, norte e nordeste, em neurotrauma também. Então, quando eu decidi, né, quando eu escolhi esse campo, eu pensei em aprofundar os meus conhecimentos, né, no neurointensivismo de fato, né, porque o meu programa ele é intensivismo, né, a grande área, e a subárea é paciente neurocrítico. Né? E como aqui no Amazonas a gente não pega só paciente neurocrítico, eu queria aprofundar de fato meus conhecimentos aí na neuro. Então eu busquei hospitais no Brasil que fossem referência e esse hospital é um deles, né? E o nosso processo de trabalho lá, minha rotina era muito parecida com a daqui, né? 60 horas semanais, segunda a sexta, né? Só plantões diurnos. Não foram encorajados plantões noturnos, assim como aqui no Amazonas, né? Até mesmo pelo próprio regulamento da nossa residência, como cada programa funciona, né? A minha coordenação não achou que seria viável eu mudar a forma que eu trabalho, a não ser que o setor exigisse isso. Como não me foi exigido plantão noturno, então eu mantive a minha rotina aqui só no diurno mesmo. Lá nesse hospital, no Hospital da Restauração, o setor que eu fiquei foi a Unidade de Suporte Avançado em Neurocirurgia, o USAN, né, que é um setor específico do hospital só para pós-operatórios imediatos de neurocirurgias eletivas. Ou seja, não chegavam para a gente aqueles pacientes que tinham acabado de sofrer um trauma, tinham acabado de sair de uma neurocirurgia de emergência. Né, eram pacientes com indicação eletiva, e aí após a cirurgia eles iam lá e internavam com a gente cuidava dos pacientes. Né? Como eu falei, eu busquei esse setor justamente para aprofundar meus conhecimentos paciente neurocrítico. Então, a minha coordenação me orientou a não tirar o TCR durante esse mês e também a permitir que as disciplinas atrapalhassem o mínimo, né, o meu cronograma prático, justamente para eu pegar a maior quantidade de casos possíveis, sugar de fato e aproveitar o campo, né, na sua completude. E foi o que eu fiz, então foi muito bom, né? Foi uma boa estratégia, porque eu consegui conhecer uma amplitude maior de casos, casos que eu nunca tinha nem cuidado aqui no HUGV, então foi muito bom, foi muito positivo nesse sentido. Né? Apesar disso, a minha coordenação também me orientou, me encorajou a participar das atividades extra-assistenciais, mas que ainda fossem no escopo de atividades práticas. Quais seriam essas? Então, seminários, discussões de caso, educação em serviço, tanto dando a educação em serviço como aprendendo na educação em serviço. Né? Então foi o que eu fiz, participei de um seminário dos residentes de lá, né? Não era obrigatório, mas fiz questão de participar. Né? Dei um treinamento sobre cuidados com DVE, né? Derivação ventricular externa, né? É um catéter neurocirúrgico. Também participei das educações de serviço, discussões de caso, diferentemente daqui da nossa rotina no Amazonas, no HUGV, na verdade. A gente não tinha um dia na semana específico para discutir os casos, né? A gente discutia sempre que era possível, durante toda a semana tinha pelo menos uma discussão de um ou dois casos ali que chamavam a atenção. Lá no setor, eu tive contato com outros residentes, né? Eu tive um colega, uma R dupla que eu chamo, né? Porque ele era um R2 da terapia intensiva de lá, e tinha também o residente médico da neurologia clínica, que eles também rodam, né? Nessa unidade de suporte avançado.
Então a gente fez uma parceria bem legal, a gente se ajudava, a gente ensinava, trocava muito conhecimento, trocava muita ideia, né? Eu percebi muito essa questão da barreira cultural, percebi a diferença, né, do que o meu colega igual tinha, né, de vivência mesmo, vivência prática. As rotinas mudavam muito, aqui a gente faz de um jeito, lá eles fazem de outro, nomenclatura, a gente utiliza aqui algumas nomenclaturas que a gente jura que são universais, mas na verdade elas mudam de um setor para outro. Então foi muito rico e muito interessante mesmo ver como é que foi, como é que é essa vivência dos enfermeiros lá em Pernambuco, né? E então participei desses seminários, dessas atividades extra assistenciais, digamos assim. Também foi um período que eu tive a oportunidade de ficar alojado, né, no hospital, então de fato eu estava residindo no hospital, né? Então no último andar, lá em cima, tinha um alojamento para os residentes, né? E era dividido em masculino e feminino. Eu até brinco aqui nessa foto da esquerda, né, que não era um alojamento, era um enjaulamento, né? Porque olha só, parece mesmo que eles prendem o residente ali mesmo para ficar só ali, né? E na foto da direita a gente tem aí com a estrutura do meu quarto, né? Tem duas camas porque eu tinha um colega de quarto. A gente dividia aí o dormitório, foi um período bem legal também. A gente teve uma parceria bem bacana. E aqui tem umas fotos, né, da minha experiência, que é dos momentos mais marcantes desse estágio, né? Aqui no campo superior esquerdo, a gente tem os colegas residentes enfermeiros que estavam comigo e a nossa preceptora. No canto superior direito, a gente tem aí um monitoramento, né, com o índice biespectral, o BIS, né, que eu ainda não tinha visto aqui no Amazonas, né, a gente fazer essa monitorização neurológica com esse dispositivo. Né, a gente utilizou bastante ultrassom beira-leito, também os enfermeiros lá não tinham o hábito de utilizar e acabou que eu fui agregando isso lá para o setor, né, o hábito de usar ultrassom para avaliar a bexiga, para avaliar a bainha do nervo óptico, né, tudo isso. Aqui nessa segunda foto, da direita para a esquerda, em cima sou eu com uma DVE, né, fazendo aquele treinamento que eu comentei agora mais cedo, né, que eu fiz tipo um workshop mesmo, um hands-on em DVE, né? Então, tinha uma DVE disponível lá e aí eu ensinei o pessoal a manusear. Eu tive muito contato com residentes fora do paciente crítico, né? Então, tinha residentes do centro cirúrgico, residentes da obstetrícia, residentes, né, de várias especialidades da enfermagem e de fato não tinham manuseio, não tinham rotina com a DVE. Então, foi muito rico para eles também esse momento. Né? Também me deparei com pacientes, né, com tumor hipofisário, né? E aí no manejo desse tumor hipofisário eles fazem um manejo muito diferente do que a gente faz aqui no Amazonas, né? Então quando o acesso ele é transesfenoidal, né, trans-osso esfenoide aqui, eles costumam passar uma sonda vesical de Demora, inflar o balonete e para evitar o sangramento, né? Então é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui e que de fato funciona muito bem lá. Os enfermeiros estão sempre muito em cima, né, nesses casos. Entre milhões e milhões de coisas aí que eu tive a oportunidade de agregar, que eu tive a oportunidade de aprender, tá certo? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um mapa mental que eu fiz, a pedido de uma preceptora, né? Então, como eu falei, a gente tinha muito estímulo a estar pesquisando, a estar discutindo, a estar sempre aprimorando a nossa assistência. Então, em determinado caso, né, a minha preceptora lá, ela pediu para eu levar a fisiopatologia de uma doença chamada meningioma petroclival. Então, o que seria esse meningioma petroclival? Como é que ele funciona e quais seriam os cuidados de enfermagem mais importantes para esses pacientes? Então, para a gente compreender isso, primeiro a gente precisa voltar lá um pouquinho na anatomia, nas bases, para a gente compreender onde é que de fato está localizada essa lesão, tá certo? Então, vamos pensar aqui nos ossos da base do crânio, né? E essas estruturas são divididas em três fossas diferentes, né? Três cavidades diferentes. Então, a gente tem a fossa posterior, a média e a fossa anterior. Na fossa posterior, a gente tem três estruturas que são muito importantes para a gente compreender esse distúrbio. Né? A gente tem a parte petrosa e mastóidea do osso temporal, a gente tem o clivo do osso esfenoide e a gente tem o dorso da sela túrcica. E aí, nessa junção entre a parte petrosa e o clivo do osso esfenoide, a gente tem a região petroclival.
E aí, nessa região petroclival, a gente pode ter o aparecimento de tumores, que nesse caso é o meningioma, certo? E esse meningioma, ele pode acometer várias estruturas do nosso sistema nervoso central, como os ossos da base do crânio, né, que é o meningioma petroclival. Ele pode acometer também os ossos da fossa média, o tentório, né, o seio cavernoso. E agora vamos prestar atenção nessa estrutura chamada seio cavernoso, né? Por que ela é importante? Esse seio cavernoso, ele é uma estrutura supervascularizada por onde passam, né, os nervos cranianos, né, que são extremamente importantes para algumas funções do nosso corpo. E aí o que acontece? Se eu tenho uma estrutura supervascularizada, onde passam os nervos cranianos, eu posso ter alterações, né, cerebrovasculares e eu posso ter alterações funcionais de fato, né, para esse paciente. Então, quais são, quando o meningioma petroclival ele atinge esse seio cavernoso, quais são os nervos que ele pode atingir principalmente? Então, principalmente o quinto nervo, que é o nervo trigêmeo, né, responsável pela mastigação, o sexto nervo abducente, responsável pela abdução e movimentação lateral do globo ocular, o nono nervo, que é o glossofaríngeo, responsável principalmente pela sensibilidade gustativa, e o décimo nervo, que é o vago, responsável pela deglutição. Então, por que a minha preceptora pediu para eu levar, né, esse caso para a gente discutir? Porque o nosso paciente que a gente estava cuidando, ele era um paciente clássico, né, de meningioma petroclival. Então, ele tinha justamente alterações na fala, alterações na deglutição, ele desorientava e ele tinha problemas, de fato, para manter a estabilidade hemodinâmica. Então, qual foram os cuidados exatamente que a gente conseguiu elencar? Nas minhas pesquisas, né, quando eu fui ler artigos sobre meningioma petroclival, eu encontrei muitos artigos de neurocirurgia, né, falando sobre acesso cirúrgico, elegibilidade de operação dos pacientes, já que é um tumor muito profundo, numa estrutura muito sensível. Então, eram bastantes artigos comparando essas questões de elegibilidade, de acesso cirúrgico e tal. Quando se trata de enfermagem, mesmo de cuidados de enfermagem, eu notei uma literatura muito escassa em relação a isso. Então, como não havia tantos artigos para haver um consenso entre os estudiosos, o que eu pensei? Então, eu vou levar exatamente o meu mapa mental assim como está, né, sem nenhum cuidado de enfermagem preenchido, para que na nossa discussão sobre a fisiopatologia e tudo mais, a gente pudesse, né, com base nos sinais e sintomas, elaborar um plano de cuidados para esse paciente. E aí o desafio foi aceito, né, a preceptora gostou muito, e aí a gente começou a discutir quais seriam os cuidados prioritários. Então, muito bem, se eu tenho um paciente que ele tem queda no nível de consciência, que ele tem problema de deglutição, problema de mastigação, né? É um paciente ainda em pós-operatório imediato de uma neurocirurgia, né? Então ali ele ainda tem uma imobilidade, ele ainda tem aí um risco de desenvolver um tromboembolismo, mas ao mesmo tempo a gente não pode anticoagular esse paciente porque é uma neurocirurgia, ele não tem indicação da terapia farmacológica, enfim. Então quais foram os cuidados que a gente elencou? Então, monitorização do nível de consciência, né, é o primário, digamos assim, monitorização neurológica e hemodinâmica, né? Porque já que eu tenho um paciente que tem um tumor ali numa região pequena, né? Que é um tumor que ele está comprimindo estruturas, eu posso ter um aumento da pressão intracraniana. Cuidados com a dieta e a alimentação desse paciente, o que eu tenho que me atentar? Então, é um paciente que ele tem lesão de base de crânio. Se eu tenho um paciente com lesão de base de crânio, é um paciente que é contraindicada a sondagem nasoentérica. Ué, mas o paciente tem distúrbio de deglutição e de mastigação. Como é que eu vou alimentar meu paciente? Aí é que tá. A gente precisa passar uma sonda orogástrica, né? Porque se eu passar uma nasogástrica, eu posso aumentar a lesão, né? E a minha sonda, ela pode fazer um percurso errado. Ao invés de ir pelo esôfago, ela pode ir acabando no parênquima cerebral. E não é isso que eu quero. Então, a solução para isso é a gente passar uma sonda oroenteral, certo? Adotar medidas não farmacológicas, né, de anticoagulação, né? O paciente em pós-operatório imediato não pode fazer anticoagulação farmacológica, então a gente pode adotar o uso das meias compressivas, certo? O posicionamento do paciente e o risco de broncoaspiração, eles estão totalmente relacionados a essa questão da dieta também, porque é um paciente que ele tem um déficit na deglutição, né, e um paciente que tem alteração do nível de consciência, ou seja, eu tenho um paciente com alto risco para broncoaspiração. E aí, qual que é a minha conduta, né, enquanto enfermeiro? Eu preciso, né, ajustar o posicionamento desse paciente,
né, com uma cabeceira elevada no mínimo a 30 graus e o alinhamento mento-external. Então, basicamente resumindo, quais são os cuidados de enfermagem com esse paciente em relação ao nível de consciência, monitorização hemodinâmica e neurológica, dieta por sonda oroenteral, anticoagulação não farmacológica, posicionamento para a gente prevenir a broncoaspiração, tá certo? Então era isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.